O uso das redes digitais por crianças e adolescentes cresce a cada dia, trazendo oportunidades, mas também grandes desafios relacionados à exposição de imagem, segurança e responsabilidade online. Neste contexto, o ECA Digital e projetos como Imprensa Jovem ganham destaque. Hoje nós vamos falar sobre educação midiática, protagonismo juvenil e o papel das políticas públicas na formação de estudantes mais críticos e conscientes no ambiente digital. Agora a gente está aqui com o vereador professor Eliseu Gabriel. Olá. E a primeira pergunta é: você fez a lei que torna o Imprensa Jovem uma política pública na escola de São Paulo. E o que motivou essa lei, a criação dessa lei, e qual o impacto na vida dos estudantes? Bom, primeiro por que fazer a lei? Porque a Imprensa Jovem era um programa que poderia mudar dependendo do prefeito, dependendo de alguma coisa que fosse... Se entrasse um prefeito ou um governador que não quer, falar, não quero isso. Ou um secretário, não quero. Agora não, agora é obrigatório. Que agora é uma lei, quer dizer, então está implantada como lei. Então eu trabalhei principalmente por causa disso. Porque esse é um programa tão importante que tem que ser obrigatório. Não é obrigatório, tem que fazer parte da formação dos alunos. E qual o impacto do Imprensa Jovem na vida dos estudantes, dessa lei no caso? Olha, o impacto, embora as pessoas não percebam, é fantástico, né? Porque na hora que a pessoa vai atrás da notícia, ou vai saber o que você está fazendo, você está indo atrás de uma notícia e você está querendo saber se é verdadeiro ou não. É diferente um cara que chega no celular e resolve, porque olha, a abobrinha faz bem para resolver o problema do câncer, não sei o quê, promove um monte de mentira, tem muita gente que acaba acreditando. E a imprensa não, a imprensa tem que buscar a verdade. Por quê? Porque você está se identificando, você é uma jornalista, você tem nome, tem telefone, tem endereço, então é diferente, entendeu? Então é isso, por isso que é importante a imprensa. Né? Por que você acha que é importante que os estudantes tenham essa voz, esse protagonismo para produzir as informações no meio escolar? Primeiro, para entender que as informações são muito importantes. E outra, que você precisa buscar a verdade, você precisa ir atrás da notícia verdadeira. Você precisa saber a opinião das pessoas conhecidas, né? Não adianta você ficar inventando história. E essa coisa da comunicação é muito importante na escola, justamente para você eliminar qualquer tipo de problema mais, digamos, de ódio um com o outro, né? Porque a gente tem que sempre acreditar na informação verdadeira, na conversa, no diálogo. Então é muito importante a imprensa jovem para criar esse clima na escola. Qual você acha que é a importância da lei do ECA Digital para a segurança das crianças e adolescentes nas redes sociais hoje em dia? Eu acho fundamental, porque existe muita barbaridade sendo colocada nas redes e ninguém se responsabiliza. Então esse é o problema. Então o fulano faz uma mentira, faz uma ameaça, faz um aliciamento numa pessoa e ninguém sabe quem é a pessoa. Ele se esconde atrás de um nome falso ou simplesmente de qualquer outra ideia mirabolante que ele invente, né? E pode, inclusive, criar problemas e mal para as pessoas. Inclusive tem assassinatos que são armados desse jeito, são violência contra a mulher, contra qualquer tipo de pessoa. Então, o Estatuto da Criança e Adolescente precisa funcionar, porque os jovens, as crianças, são muito vulneráveis, porque ainda não tem aquela malícia, assim, não consegue falar, bom, peraí, não sei se é verdade ou se não é. As pessoas têm muito boa fé. As pessoas muito jovens acreditam numa coisa e não vai ver se é verdade mesmo. E a imprensa, junto com a ECA digital, é muito importante. Muda isso, né? O projeto Imprensa Jovem incentiva os estudantes a produzirem conteúdo informativo, participarem da comunicação escolar e também terem responsabilidade digital nas mídias sociais. Como diretor escolar e apoiador da comunicação, o que te motivou a incentivar o Imprensa Jovem nas escolas? Então, eu comecei com a Imprensa Jovem quando era professor, né, de língua portuguesa e informática. Eu dava aula de informática lá no Fernando Gracioso, nos idos 2003, 2004, 2005. E começou essa ideia do Imprensa Jovem por volta de 2007. Olha, faz tempo, hein? Por que começou? A gente fazia um programa de rádio,
que vocês conhecem, que é famoso na Prefeitura de São Paulo, né, do Com.Rádio, que é um projeto consolidado na Prefeitura. Apesar que hoje em dia tem poucos, mas é um projeto consolidado na rede. Começou com rádio, na educação. Mas aos poucos os alunos sentiram vontade de fazer algo além. Em vez de só colocar música, só colocar notícias, eles começaram a ter necessidade de perguntar, de investigar. A gente ia a alguns eventos, né? Na época tinha a Bienal do Livro, Campus Party. Aí começaram a ter essa vontade de perguntar para as pessoas sobre os eventos, sobre os locais, sobre as próprias escolas. Então, assim, a imprensa jovem foi uma evolução natural desse processo de comunicação dentro das escolas. Já que tinha rádio, já que tinha jornal moral, já que tinha jornal impresso, a gente fazia jornalzinho impresso também, a gente fazia jornalzinho imprimia. Por que não ter entrevistas, né, com áudio? Na época era o podcast. Depois veio o vídeo, mas no começo era um radinho que gravava. Então, eu acho que o que estimulou a criar a imprensa jovem foi um processo natural de avançar a comunicação dentro das escolas e a curiosidade dos alunos. Isso acabou gerando a famosa imprensa jovem. Muito da hora. Muito da hora. Na sua visão, por que é importante que os estudantes tenham voz e protagonista dentro do ambiente escolar? Eu acho assim, o estudante é o protagonista da educação em qualquer situação. Às vezes parece que não, né? Às vezes o estudante fica lá na fileirinha, um atrás do outro, fazendo a atividade que o professor trouxe, ou na lousa. Mas em qualquer momento, o estudante sempre é protagonista. É isso que às vezes falta essa consciência. Ele sempre é protagonista. É claro que o professor é importante, sem ele não acontece esse processo, a organização, mas se o estudante não é protagonista, não acontece a educação. Sendo a protagonista, ele está lá no cantinho sem fazer nada, ou dormindo. Ele é basicamente o centro-foco. Exatamente, ele sempre é o protagonista. Só que nem pensa jovem, a ideia da comunicação, a gente destaca isso, a gente coloca isso em primeiro plano. Não, gente, ele é protagonista mesmo, então ele vai escolher pauta, ele vai escolher tema, ele vai fazer as perguntas, ele vai entrevistar as pessoas que quiser entrevistar. E é muito legal na imprensa jovem, quando eu trabalhava antigamente, que os alunos eles não pegavam a pessoa mais famosa para entrevistar. É claro que parecia uma pessoa famosa, vamos lá, todo mundo quer. Mas às vezes uma pessoa qualquer, assim, aleatório, eles tinham essa curiosidade de saber o que as pessoas comuns estavam fazendo aquela atividade, aquele evento, entendeu? Isso que é o legal de pessoa jovem, é uma curiosidade genuína das crianças. Então, esse protagonismo, eu acho que faz parte do processo de educação, qualquer situação. Na educomunicação, na pessoa jovem, a gente dá mais destaque para isso, a gente deixa isso mais evidente. Estudantes educadores ensinam a não só aprender a usar as redes sociais, mas também entender seus impactos e limites. E falando dos estudantes, né? O Imprensa Jovem é um projeto que a gente somos todos adolescentes, jovens e tem até de crianças também. Eu sei. E a gente posta nas redes sociais. O que você diria para dar uma equilibrada entre a publicação de informação e a exposição excessiva nas redes sociais? Pois é, eu acho que tem que ter controle. Eu acho que tem que ter controle. Crianças muito pequenas, 8 anos, 9 anos, 10 anos, é complicado. As pessoas não têm filtro. A pessoa vai se tornando mais madura, elas vão tendo filtro, vão tendo uma capacidade de entender uma coisa e outra, o que não é. Então tem que ter filtro, eu acho que não pode abrir, todo mundo faz o que quer na rede. Não é assim, né? E é isso, a gente tem que... É muito importante que haja essa compreensão, né? Que os professores, as escolas, a sociedade tome cuidado com isso, né? Porque se não tiver controle público, isso onde vai levar? Tem limite, né? Sem limite, se passou do limite, você sabe o que acontece. Quais que são os principais desafios de aplicar essas leis do ECA digital nas escolas públicas? Olha, o desafio é em todo lugar, né? O desafio é justamente as pessoas que não respeitam as instituições democráticas, as pessoas que destilam ódio, as pessoas raivosas, as pessoas que não entendem que nós temos que trabalhar para que o ser humano melhore, se torne melhor do que nós somos, né? Cada vez melhor, mais respeitoso, mais solidário. Esses valores são importantes, né? O desafio é esse, mas eu tenho certeza que vocês têm um papel importantíssimo para mudar essa situação. Qual deve ser o dever da escola na formação de alunos conscientes sobre seus direitos no ambiente digital? Boa pergunta essa aí, viu? Direitos e deveres, falar de deveres, né? Direitos e deveres no ambiente digital. Volta a falar a mesma questão, né? O ambiente digital, ele tem que ser uma projeção do ambiente real. Ele não pode sobrepor. Você não pode achar que a sua ação no virtual é mais importante que a ação no mundo real, né?
Então, primeiro de tudo, é desenvolver ética, respeito e cidadania do mundo real. Na sala de aula, na escola, na sua casa, né? No seu bairro, com seus amigos. Isso é essa essência ética de educação a gente tem que formar na escola também. É claro que a casa também, os pais também, mas a escola também não pode também falar, não, os pais vão ensinar isso. Não, a escola também tem que ensinar isso também. Esses direitos e deveres é um ensinamento da escola também, né? Começa em casa, continua na escola, e no local de trabalho para frente continua, né? Sempre foi na formação. E o ambiente virtual deve seguir essa mesma ordem, né? Essa mesma, vamos dizer assim, essa mesma obrigação. A gente não pode achar que no mundo, se no mundo real não pode bater, não pode xingar, no mundo virtual eu posso fazer isso. Não tem. E tem gente que é assim, viu, gente? Tem gente que é assim. Tem gente que você conversando é a pessoa mais legal do mundo, tranquilíssima, coerente. Chega lá no internet, fica mandando um fake news, fazendo bullying, fazendo assédio, fazendo stalker, né? Tem muito stalker virtual. É assim, como se fosse tranquilo, como se fosse um outro. Assim, não, gente. O mesmo respeito tem que estar nos dois ambientes. A diferença na internet, você fala para mais gente. Essa é a única diferença. Você manda uma mensagem lá, às vezes milhares vêm. E aqui você vai falar com um grupo menor. Ok. Cada coisa tem seu peso, né? Mas isso não torna o mundo virtual diferente do mundo real. Então, esse é o desafio nosso, a nossa obrigação também, informar nos dois ambientes, o mundo real e o mundo virtual. Não pode ser uma coisa separada, né? Não pode ter um avatar, uma máscara que você usa na internet. Que muita gente faz isso também. Ou que não posso usar um codinome, pode usar, não tem problema nenhum. Mas esse codinome não é uma máscara sua. É só um codinome, um nome de mídia, que é normal, assim, um personagem. Mas não pode ser uma coisa totalmente desconectada no mundo real nosso, né? Como equilibrar o incentivo da criação de conteúdo pelos adultos, mas também protegendo a imagem e a privacidade dentro da escola? Uma boa pergunta, hein, por causa da ECA digital, né? Como eu falei, essa lei já existia, o ECA, proteção de dados, proteção de imagem da criança e adolescente, né? Isso é uma coisa que não existia, já existia. O ECA digital apenas tem mais ênfase nessa questão. Isso é um desafio que a escola vai ter que conversar. Conversar com os alunos, conversar com os pais, porque assim, a gente sabe que é complicado, a gente sabe que as imagens estão sendo roubadas para virar IA, né? Você fica até com medo de postar uma foto do seu filho na internet, que vão fazer um bonequinho dele de IA, tá desse jeito. Pior que é. É um monte de gente que pega fotos das pessoas famosas ou não famosas e produz conteúdos a partir disso. Isso tá virando um problema. Então, eu acho que é uma coisa que tem que conversar com os pais, com os alunos. Tem situações que eu acho que a gente vai ter que... É ruim fazer entrevista sem mostrar a cara das crianças também, né? Mas se puder diminuir, eu acho que é coerente, ou deixar mais foco para o entrevistado, que geralmente são adultos, né? Mas mesmo quando é adulto, precisa de autorização os termos, né? Você sabe. Então, não é o termo de autorização, um registro que você for autorizado a usar aquele material. Então, assim, mas se for crianças muito pequenas, talvez evitar usar muito a imagem da criança, assim. Mas é uma coisa que vai ter que negociar. Eu acho que não tem uma resposta fechada para isso. Tem muita escola pensando como fazer. Eu acho que conversar com os pais, falar, que situação que é legal aparecer a criança lá. Que a imprensa jovem, vocês devem saber, ela fez muito sucesso porque era das crianças, né? Com a camisa do laranjinha, um radinho no começo, depois do gravador, fazer entrevista, todo mundo achava que fofinho, que bonitinho. E é verdade, não tem como não achar legal e bonito, né? Mas a essência da imprensa jovem não é isso. A imprensa jovem não é a essência dela, as crianças. A essência, para mim, né? A essência da imprensa jovem é a comunicação horizontal, né? É aquela coisa de você, todo mundo participa, uma produção de todos juntos, professor, aluno, e os entrevistados fazem parte da construção daquele conhecimento, aquele diálogo, né? Para mim, isso é mais importante que tudo. Tendo isso, não importa tanto se o produto, aquela entrevista gravadinha bonitinha. Então, assim, essa é a essência. Não pode perder essa essência. A essência é diálogo, é conversar. As crianças produzem mídias, elas têm protagonismo, são empoderadas. Então, mas tem que mostrar as crianças? Olha, mostrando as crianças faz mais sucesso. Faz mais sucesso, ok, eu até entendo. Mas a gente não está aqui pelo sucesso, né? A gente está aqui pelo aprendizado. Então, talvez, se você achar melhor, deixa mais o entrevistado. Em São Paulo, o Imprensa Jovem foi reconhecido como política pública por meio de lei, fortalecendo o protagonismo estudantil e educação midiática dentro das escolas. Assim, iniciativas e projetos dentro das escolas, com apoio de professores, nos mostra que a educomunicação pode sim transformar o ambiente escolar e ampliar as vozes dos estudantes. Buscar a verdade, né? É claro que a verdade muitas vezes tem muitas interpretações, mas ter certeza, buscar ver se é verdade para depois alardear e divulgar. Eu sei que vocês fazem um trabalho absolutamente fundamental. Eu fiquei muito feliz de conseguir fazer essa lei, aprovar essa lei.
Esse programa já existia, eu falei com o criador dela, a gente via que precisava ser institucional, percebe? É institucionalizada, agora é uma lei, ela tem que valer. Eu só tenho a dizer que vocês têm que continuar a fazer o que vocês fazem. E alguém que trabalha na imprensa é a coisa mais importante que tem, uma das coisas mais importantes. Que se não tem imprensa livre, não tem democracia. E a rede em si não tem limite, é scroll infinito, né? Você vai lá, não acaba nunca. Isso não é natural, gente. Nenhum livro é infinito, por maior que seja. Tem que ter diálogo com a família, com as mães, o pai, o responsável. E se tiver a família com os professores também, estão aí para escutar os alunos. Diálogo sempre. Essa é a mensagem que eu digo. Primeiro de tudo, não é para as crianças pequenas. Segundo, tem que ter limite. Então, tendo limite, vale o que a gente falou antes. Ética, cidadania, respeito em qualquer ambiente. Não importa se você está virtual ou no real, tem que ter isso em qualquer espaço. A educação midiática e o uso consciente das redes sociais são essenciais para formar cidadãos críticos, responsáveis e conscientes do seu papel na sociedade. Os jovens precisam aprender a questionar, produzir e compartilhar conteúdos com ética e respeito. Assim, fortalecemos não apenas a segurança no ambiente digital, mas também a participação ativa das juventudes na construção de uma sociedade mais justa e informada.